Você está assistindo TV Ourinhos. Próxima atração, Desinventando com Rodrigo Donato. Programa Desinventando, aqui no Canal 10, nosso convidado de hoje, o Ilcinho, grande maestro daqui de Ourinhos. Bom, primeiramente, valeu por você ter aceito o nosso convite aqui hoje, né? Bom demais aí, o Ilcinho é um grande professor e um grande, como posso dizer assim, uma referência em Ourinhos, né? Porque, né, com todo respeito, assim, mas na velha guarda aqui, né? Que pra mim é como professor, pra mim é uma honra, né? E sim, eu vou passar a palavra para você, assim, para você ficar bem à vontade, a gente bater um papo aqui bem à vontade. Gostaria muito que você falasse um pouco, porque, assim, do seu avô, né, que foi assim, em Ourinhos, quem começou mesmo a parte musical, né, foi ele, né. Nós apenas tentamos continuar e tentamos fazer o trabalho que ele começou, né. Tem uma referência muito importante em Ourinhos e gostaria muito que você citasse, falasse um pouco dele, do seu aprendizado, como foi, que eu acho que, como você já me falou várias vezes, ele foi o seu professor, né? Sim. Ele foi a sua experiência de vida para você estar hoje, como você está bem até hoje. Né? Não, primeiro, gostaria de agradecer o convite, né? O prazer de estar participando com você nesse programa. E o meu começo foi na banda de música com meu avô. Praticamente eu nasci dentro de uma banda de música, né? Meu avô sempre deu aula. Eu acredito que ele tenha sido, acho que, o primeiro professor de música de Ourinhos, né? E eu me lembro muito bem que ele dava aula de todos os instrumentos. Ele tocava um instrumento só, mas ele ensinava todos. Então o cara chegava com um instrumento lá totalmente diferente, ele procurava descobrir como é que era, pelo menos como tirava o som do instrumento, para passar o básico para o aluno começar a descobrir. Então ele, na realidade, ele procurava, ele tinha o capricho de fazer com que o aluno gostasse daquele instrumento, entendeu? Antes de falar para o cara, não, você vai ser um excelente músico. Primeiro gosta do instrumento. Aí depois você vai descobrir as dificuldades que o instrumento tem, entendeu? Por si próprio, né? Ele pesquisava as notas? Exatamente, ele pesquisava o instrumento. Ele pegava, por exemplo, chegava um aluno lá, um exemplo, um aluno com banjo. Ele não tocava banjo, instrumento de corda, ele tocava trombone, saxofone, bombardino, né? Instrumento de sopro. Uhum. Então chegava um aluno com banjo lá, ele pegava o banjo, o aluno deixava com ele, uns 2 dias, 3 dias com ele lá, com um método, ele ia descobrindo como é que ele fazia o som, como é que tirava o som e passava para o aluno, o básico, né? E eu me lembro que a minha casa, de manhã, vamos dizer assim, das 8 horas da manhã, às 8, 9 horas da noite, era música o dia todo. Então, de repente, estava um aluno de acordeão, daqui a pouco entrava um aluno de saxofone, depois entrava um aluno de violão, né? E à noite ele tinha a banda, né? Que era o celeiro musical da época, e não existia os recursos que tem hoje, né? Uhum. Então, o que fazia, por exemplo, o que apresentava era a banda de música, que tocava todos os domingos no Coreto, né? Até era apelidado de Furiosa, porque todo lugar a banda estava, né? A Furiosa, o cara falava, a Furiosa chegou. Né? Uhum. Então esse é o começo. Agora, os músicos antigamente, né, como você falou, eu sou da velha guarda, né? Eu tenho 48 anos e 48 anos vivendo música. Então os músicos antigamente não tinham referência, porque primeiro que você não tinha acesso a material. Entendeu? Você não tinha acesso a material. Para você descolar um método, um livro, por exemplo, com técnica, alguma coisa, era alguém que ia para São Paulo, que conhecia alguém que tinha ido para o exterior lá e tinha descolado um método de trompete, por exemplo. Até aquilo chegar aqui, em Ourinhos, né, chegar para a gente aqui, era muito difícil. Existiam poucas livrarias em São Paulo que
trabalhava com esse material, né? Naquela era mais transcrições, né? Exatamente. Você escutava da fitinha? Da fitinha, isso. Quando eu comecei, com 14 anos eu comecei a tocar em banda de baile, né? Até os 14 anos eu toquei com meu avô na banda e tal. Com 14 anos eu comecei a tocar em banda de baile. Então você tinha que, como você falou, você pegava a fitinha, colocava no gravador, lá dava diferença de tonalidade, rotação de gravador, o guitarrista tirava em dó, você tirava em si, entendeu? Dava aquelas zebras, brigava no ensaio. Não, meu gravador tá certo, o seu tá errado, entendeu? Aí quem ganhava era o cantor, né? O cantor falava, não, esse tom tá melhor pra me cantar, então vamos para esse tom aqui. O cantor. Então você tinha que fazer a transcrição, né? Então era precário, coisa precária. Era bem no braço, né? O cara tinha que ter ouvido legal para tirar a música, porque existia uma cobrança também de quem ia ouvir, entendeu? Porque você tocava, era cover, né? Era um cover. Então você tinha que fazer exatamente o que era, porque o cara falava, ó, tem um tim na música lá que os caras não fizeram, pô. Então você tinha que ter os detalhes. E era muito difícil de tirar, porque nem fone de ouvido você tinha, né? Você tirava porque o gravadorzinho, aquele falantinho ruim lá, rachando, entendeu? Mas tirava, entendeu? Saía. As bandas, o repertório era diferente, entendeu? O repertório era mais pesado, né? É uma coisa mais pesada. E a escola, para mim, eu tive como referência um trompetista daqui de Ourinhos, que se chamava José Antunes, mais conhecido como Zé do Pistão, né? Porque trompete na época era pistão, né? Então ele era chamado de Zé do Pistão. E ele era muito amigo do meu avô, era um compadre e tal, aquelas coisas. E ele tocava muito bem, porque ele tocou em circo, em orquestra, em cassino, entendeu? Aí, sei lá, por que cargas d'água, ele voltou para Ourinhos, não sei como é que aconteceu lá. E ele era uma referência legal para mim, em termos de sonoridade. Mas aí eu comecei a tocar em banda de baile, o que acontecia? Você ia tirar música, era americano que estava gravando. E os caras já tinham informação, né? Estava 100 anos na nossa frente, né? Muito tempo. Então os caras, você era obrigado a tocar do jeito que o cara tocava lá, o americano tocava, de repente era um Maynard Ferguson tocando um solo lá, você era obrigado a tocar, você nem sabia quem que era o Maynard Ferguson, e tinha que fazer um solo igual. Então você era obrigado ao quê? Descobrir sua técnica, inventar, entendeu? Dar o jeito lá, dar seus pulos e tocar, você tinha que tocar certo. Aí em 81, eu fui embora para Santos, fui trabalhar com uma banda militar, né? Entrei no Exército Brasileiro, eu fui para esse concurso para cabo, e lá que eu fui conhecer um professor de trompete. Então lá que ele veio me falar, ó, existe um método assim, que todo mundo usa no mundo inteiro, né? Chama-se Arban, né? É um método, a Bíblia do trompetista é esse método, né? Tem tudo ali. E tem outros métodos também e tal. Aí ele contando a trajetória dele, que ele conseguiu aquilo ali através também de músicos que vinham de fora, né? E traziam e tal. Até contou uma história que uma vez ele deu um fogo no primeiro trompetista de uma orquestra sinfônica da França, parece. E ele ganhou 2 livros do cara. Que levou o cara para balada, deu um fogo no cara, o cara deu 2 livros para ele, sabe? E muito importante, um livro de respiração e flexibilidade, coisa que a gente nem sabia que existia, né? Então essa é uma parte da minha trajetória. E devo muito ao meu avô, né? Devo muito a ele, que ele me deu o primeiro tapinha para mim começar com a música, né? E a minha mãe, que a minha mãe também, ela não é música, mas minha mãe sempre esteve envolvida, entendeu? A minha mãe sempre foi copista do meu avô, né? Na época era bico de aquelas canetas de pena, com tinta. Eu tenho partituras, manuscritos dela lá que ela fazia. Então ele trocava, por exemplo... Você contou para mim que ele fazia, ele escrevia e ela passava limpo. Ela passava limpo, exatamente. Mas ela não era musicista. Não. Ela não sabia uma nota musical, sabe? Mas ele passava para ela escrever. Então ela copiava aquilo, né? E ela tinha uma caligrafia muito boa, tinha uma letra muito boa, né? E tanto a letra normal como a caligrafia de música, né? Então ela tinha uma letra muito boa. Então meu avô fazia uma troca, falava, vou te dar um corte de vestido, que nem falava antigamente, vou dar um corte de vestido, você faz a cópia de tal música. Mas tal música era para a banda inteira, então era 20, 25, 30 partes que tinha que fazer, entendeu? Perfeitinho, errava, não tinha como apagar aquilo, né? Tinha aquelas coisas de mata-borrão que ela fala que passava, entendeu? Eu cheguei até a pegar essa época, meu avô escrevendo, ela escrevendo, né? Isso aí eu era novinho, né? Isso faz tempo, né? Então eu peguei essa época. Então é legal, porque você vê bem, a gente convivendo com esses músicos, né? O músico antigamente, hoje não, hoje o músico tem um respeito, é mais respeitado, né? Porque o músico se fez respeitar, entendeu? Mas antigamente o músico não tinha muito respeito. Então você vivia no meio dos músicos, era assim,